Pedrinho, eu tenho duas perguntas para encerrar com você. Sobre o Marcos Lamáquia. Porque a gente tem duas fotos do Lamáquia circulando e as pessoas brincam até se ele não existe, se ele existe. Quem é o Marcos Lamáquia? Por que o Marcos Lamáquia? E é claro, eu tenho que perguntar a relação que se levanta da suspeita do pai, da Leila, do Palmeiras, e que suscita dúvidas aí do presidente do Flamengo e de outros players aí do mercado. O que você falaria ao torcedor do Vasco sobre quem é esse futuro investidor, se, é claro, a venda acontecer? O Lamáquia, por si só, é uma grande marca, né? A família Lamáquia é uma grande marca. O Lamáquia é um cara extremamente rico, onde tem a sua madrasta, que tem um sucesso enorme no futebol, que é uma das grandes gestoras e presidente de clube, que é uma referência, inclusive, para mim, muito capacitada, onde ele tem uma ambição muito grande de, como eu falei já no início, de levar o Vasco novamente ao topo, com processos que serão muito acelerados com o investidor, que a gente levaria anos e anos e anos se não tivesse um investidor aqui, que tem um desejo enorme para reconstruir, dar andamento na reconstrução da instituição. E, na realidade, a gente está fazendo uma melhoria incomparável de investidor. Sai um investidor que até me assusta tomar o controle de novo, para entrar num investidor que realmente quer fazer um aporte que muda para sempre assim a estrutura do Vasco. Quer dizer que o Vasco, se entrar agora, o Vasco é campeão no outro ano? Eu não estou falando sobre isso, porque o futebol tem muitas variáveis. Eu estou falando que é um investidor onde o Vasco vai ser um clube de primeira linha em todas as áreas. Estruturado, salário em dia, não tem mais conversa de será que vai pagar? Será que tem transfer ban? Precisa de pegar empréstimo. Acabou. A dívida do Vasco, só dele assumir a dívida do Vasco, é o maior benefício que o Vasco está fazendo. As pessoas não estão entendendo isso. Ele assumindo o fluxo de caixa, assumindo a dívida do Vasco, o Vasco já está em outro nível. É uma estrutura de recuperação de uma credibilidade institucional fora do comum. Então, assim, é um cara que quer muito isso. E é uma pena que isso tenha acontecido bem na reta final da negociação. Para a gente concluir, eu queria que você deixasse um recado ao torcedor que está muito desesperado, está muito angustiado, está muito... Claro que tem gente que é favorável, e aqui eu acho que democraticamente, quem acha que não tem que vender, quem acha que tem que manter o associativo, eu acho que a gente está aqui deixando que as pessoas democraticamente se manifestem. Mas a grande maioria está muito preocupada com o futuro do Vasco. E atrelado a isso, você vem como candidato a presidente, ou diante de tudo isso que você vive, convive, fala de família, do seu lado pessoal, hoje é uma decisão difícil de afirmar, mesmo a gente estando aí há 3, 4 meses do próximo pleito? Flávio, eu sou muito, muito transparente. E às vezes eu pago um preço muito alto por isso. Se você tiver a oportunidade de perguntar ao investidor, pergunta ao investidor tudo o que eu falo para ele sobre a cadeira, sobre estar aqui. Sempre deixei muito claro que eu ia entregar o Vasco para um investidor sério e correto, e que eu sairia no outro dia. E o investidor exige a minha permanência por uma questão moral e pela credibilidade. E eu reluto com isso. Mas de tantas sacanagens que têm acontecido, por mais frágil que as pessoas pensam que eu sou, existe um guerreiro dentro de mim. Existe um guerreiro dentro de mim. Eu fiquei até emocionado e me perdi no início da tua pergunta. Perdão, me relembro. Mensagem ao torcedor. Verdade, mensagem ao torcedor. O que eu posso falar para o torcedor é o seguinte. Quer dizer, desculpe, você então reafirma que você virá como presidente, mesmo com tudo isso que está acontecendo? Tem tudo para acontecer. Tem tudo para acontecer. O que eu posso falar para o torcedor é o seguinte. Eu vou errar muito. Muito, Flávio. Muito. Mas eu me dedico e me preocupo em todas as instâncias da instituição. Desde esse problema jurídico, que é de uma grandeza
imensurável, até de fazer um jardim no estacionamento, tirar o estacionamento e fazer um jardim, até de escolher o prato no refeitório. Esses pequenos detalhes, vocês têm diversas pessoas aqui que podem comprovar isso. Então eu cuido do Vasco com muito zelo. Isso quer dizer que eu vou ser o melhor dos melhores? Não. Então um recado que eu posso deixar para o torcedor é que assim, eu cuido do Vasco com muito carinho. Eu cuido do Vasco com muito amor e vou cuidar. E o que estão fazendo comigo e o que vão fazer comigo é de uma maldade, sem tamanho. Porque são pessoas que conviveram comigo. O torcedor vai ter o direito, eu não estou falando de eleição não, eu estou falando de narrativa. O torcedor vai ter o direito de escolher em quem ele acredita. Porque, como eu falei no início, Flávio, uma historinha bem montada, uma mentirinha bem contada, com a caneta pesada, ela destrói reputação. E eles estão pegando um projeto sobre um assunto muito sério, no qual eu cheguei no penúltimo estágio da doença. No penúltimo estágio da doença. Para tentar atrelar a minha vida pessoal, o meu dinheiro pessoal com o Vasco. Isso é covardia. Então, torcedor, roubar o Vasco, sacanear o Vasco, eu não vou fazer. Vão criar essas narrativas, mas eu não vou fazer. Até porque ladrão eu não sou, e burro menos ainda, porque os meus patrimônios estão ali. Eu só tenho medo da caneta pesada. Mas eu vou lutar por vocês até o último dia que eu ficar aqui. É isso aí, galera. Como vocês viram, né? Eu vou deixar o meu comentário a respeito de tudo isso. Inclusive, eu tô fazendo esse comentário, tá aqui. Tá no intervalo do jogo do Brasil. O Brasil tá vencendo por 2-0. 2 gols do Vini, 1 gol anulado. O Brasil vence hoje bem tranquilo. Ryan perdeu um gol, né? Quase Ryan deixou dele, mas acredito que no segundo tempo vai vir coisa boa aí. O Brasil vai vencer tranquilo. Mas enfim, galera. Esse vídeo que vocês assistiram aí, na minha opinião, cara, é muito, muito sério mesmo. Muito sério. Eu vou deixar minha visão como um torcedor, tá? Pedrinho, a última parte da fala dele, quando... Deixando os créditos pro Atenção Vascaíno, tá? Que já é um ícone do futebol carioca aqui no Rio. Para nós vascaínos é um canal sério. Deixando meus créditos aqui ao Flávio Dias aí, que fez uma reportagem, se eu não me engano, para mim é a mais importante de todas, cara. Essa entrevista que a Atenção Vascaínos fez, para mim é a entrevista mais importante do Vasco que eu já vi até hoje, tá? Mais assim de gravidade, mais importante mesmo que um canal já fez. Então, parabéns aí à Atenção Vascaínos. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser assistir todo o conteúdo, que levou mais ou menos 1 hora, tá? Ou melhor, foi mais de 1 hora o conteúdo que eu assisti. Foi pouco antes do jogo começar, o jogo do Brasil e Escócia. Eu assisti, depois que acabou, aí eu falei, hoje eu vou fazer corte dessa parte da fala do Pedrinho. Que foi quando nos últimos minutos o Flávio Dias perguntou pro Pedrinho, realmente quem é a SAF, o que é a SAF? O que o Pedrinho pode deixar para nós torcedores? Qual recado o Pedrinho deixa? Então, eu preferi pegar essa parte da fala do Flávio Dias e o que o Pedrinho falou, como vocês viram aí, né? Então eu vou deixar o meu comentário, cara. Pedrinho, como torcedor, eu tô contigo, eu acredito em você e peço ao mesmo a você, vascaíno, que tá aí do outro lado, antes de tirar conclusões erradas, conclusões que às vezes é o que parece, mas não é, de a gente criticar o Pedrinho, né? Não vamos esquecer que por trás do Vasco da Gama tem um homem, tem uma família, né? Pessoas envolvidas no meio da família dele. Imagina o psicológico do Pedrinho. Então, é algo muito sério quando a gente abre a boca para criticar o Pedrinho, entendeu? E falar até, assim, pesadamente, falando coisas desagradáveis. Então, vamos tomar cuidado, porque tem muitos canais que falam o que acham que tem que falar, falam baseados naquilo que ouviu falar, não tem certeza.
Eu até cheguei até a fazer alguns comentários meio, não assim, comentários nada fora do normal não, mas assim, coisas que eu não acredito que o Pedrinho é. Acabei indo assim no embalo falando, mas nada demais, entendeu? Mas é como a gente acaba indo na onda de outras pessoas que passam a visão de que sabe do que tá falando. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e ter opinião própria. Então eu acredito que o Pedrinho vai dar a volta por cima aí, tá? Pedrinho, eu torço por você. Eu vou falar uma coisa aqui, você que estiver assistindo aí. Pra quem não sabe, eu sou cristão, tá? Hoje tinha culto na minha igreja, mas choveu muito forte aqui. Caiu que foi no dia do Jogo do Brasil, né? Parece que Deus mandou chuva só pros irmãos ficarem em casa assistindo o Jogo do Brasil. Brincadeira, brincadeiras à parte. Então, eu tirei, como eu moro pertinho da igreja, do lado da igreja, a igreja é no quintal da minha casa, que é ao lado da... Eu fui lá abrir a igreja, como eu vi que não ia vir irmãos mesmo por causa da chuva, eu tirei um período de oração. E por incrível que pareça, tá? Eu lembrei do Pedrinho, tinha acabado de assistir o vídeo dele. Então, Pedrinho, eu orei por você, orei por sua família, pedi a Deus pra te guardar, cuidar da sua mente, da sua cabeça, do seu psicológico, pra você ter forças pra poder vencer, tá bom? Então, esse foi isso. Eu não posso ajudar em mais nada, mas o que eu posso ajudar é em orações e pedir para que Deus abençoe a sua vida. Tenha força, Pedrinho, não desista. Siga em frente, eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Como você falou, eu acredito que você é um homem de palavra, um homem de caráter. Então, como torcedor vascaíno, eu tô falando que muitos não têm coragem de falar, nem perderiam, assim, dizendo assim, perderiam seu tempo assim na gravação para falar algo a respeito do que eu tô falando. Mas eu tô sendo sincero aqui como torcedor, como criador de conteúdo que tá começando no canal aqui do Debate com o FB Vascão. Meu canal não é tão relevante, eu não sei nem se você vai ouvir. Mas você, torcedor que tá do outro lado aí, se você tá gostando do que eu tô falando, se você entende o que eu tô falando, se você tá comigo nessa, você acredita no Pedrinho, você acredita que o Pedrinho é realmente isso aí que ele falou, tudo que ele falou na entrevista? Eu acredito. E eu torço para que o Vasco dê a volta por cima, tá? Essa mulher que tá de frente aí, cuidando da SAF, eu acredito que ela vai fazer a coisa certa, eu acredito que vão encaminhar ela a fazer a coisa certa, ela não vai tomar decisões que esteja fora do patamar dela. Então é isso, vamos torcer, vamos acreditar que o Vasco vai dar a volta por cima, é isso, entendeu? Falar, não tenho mais o que falar, era isso que eu queria desabafar, deixar uma boa sorte aqui pro Pedrinho, pra diretoria aí, né, a todos que estão junto com o Pedrinho. E podia falar várias coisas aqui a respeito do que eu vi sobre a diretoria, aqueles que não ficaram a favor do Pedrinho, que foram contra. Então a gente tem... Não adianta, cara. Essas coisas aí entrego nas mãos de Deus, entendeu? O que eu posso fazer é torcer para que o Pedrinho dê a volta por cima, tá? Mais uma vez, parabenizar o canal do Flávio Dias. E é isso aí. E vamos torcer que o Vasco vai dar a volta por cima. É isso aí, é isso que eu tenho que falar. Se inscreve aí no meu canal. Obrigado você que ficou até agora e tamo junto.